Boa tarde, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do grupo de mentoria Sobriedade em Alta Performance. E aí, gente? Pernas para quem se quer para acordar, é? Pernas para quem te quer para se acordar. Bom dia, bom dia, Josi. Bom dia. Bom dia e boa tarde, Bruno. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na quinta-feira, uma quinta-feira poderosíssima, hein? Aquela que a gente já começa a acelerar para o final de semana, ou desacelerar para alguns. Estou aqui com o meu mate, já fiz o meu ritual de acordar, né? Fazer o ritual da hidratação com os superalimentos. Já fiz ritual de respiração, palavras de afirmação e meditação. E agora estamos aqui para começar mais um encontro. Então, honro todos vocês. Tudo bem por aí, Araci? Tudo perfeito. Então tá bom. Tá uma cara de bem concentrada assim. Parece estar acordado já até desde as 3 horas da manhã aí, pelo jeito. Não, 4h31 eu acordei. Muito bem, parabéns. Aí, grande Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Eu acordei cedo hoje, hein? Por causa de falta de déficit aqui que eu não entrei. Então agora você tem que estruturar para... Eu tô fazendo um café, acabei que dando... Sugestão, bota o alarme para você acordar e bota o alarme 3 minutos antes para você ligar a aula, que já vai estar ali. Beleza? Mas no mais, estamos aí. Parece que cortou o cabelo também, parece que outra pessoa... Tá tranquilo. Se cuidar, né? Oi? Se cuidar agora, né? Sim, cuidar da aparência também, né? Faz sentido. Então tá, gente. Hoje é um tema bastante interessante aí que a gente vai tratar. Deixa eu até puxar aqui as minhas anotações. Eu já vou começar a falar com vocês disso e depois eu abro a palavra para vocês. Tá? Hoje a gente vai fazer diferente. Daí depois eu abro a palavra para vocês compartilharem o que vocês já vão criar hoje. Então, papel e caneta na mão aí, pega o seu caderno e a gente vai andar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de estratégia. Veja bem, estratégia da intenção de implementação. Estratégia da intenção de implementação. Mais um nome chique aí para vocês poderem utilizar nas conversas de vocês. O pessoal não vai nem entender o que esse pessoal está conversando dessas doideiras aí, né? Um dia é princípio da inevitabilidade, o outro dia é estratégia de intenção de implementação. Doideira, hein? O pessoal não vai entender muito quando vocês começarem a conversar dessas coisas aí. Mas vai ser muito bacana também. Tá? Estratégia de intenção de implementação. Boa tarde, valeu. Marcelo. Seja bem-vindo. Meu Deus. 5 horas da manhã. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, olha só. Então vamos lá, anotem aí. Estratégia da intenção de implementação. Agora, e Lucas, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque tá assim, antes de a gente entrar nesse assunto do que é essa estratégia de intenção de implementação, eu preciso distinguir sobre distorção cognitiva com vocês, tá? E essa distorção cognitiva está muito relacionado com nós que passamos por esses desafios da adicção, do vício, seja lá em comida, drogas, álcool e outras coisas. E isso a gente tende a ter adquirido nesse período. Pessoas também ditas normais podem ter isso que eu vou falar aqui. E a gente também, às vezes, não sabe, não percebe que às vezes está acontecendo isso conosco,
Então, aqui tem algumas informações bastante importantes, tá? Uhum. E isso aqui, ele tá no capítulo, o que eu vou falar agora, deixa eu consultar aqui. Deixa eu consultar aqui, só um instante. Tá no capítulo... Só um instante. Está no capítulo 10 do e-book que vocês já têm acesso, Hackeando a Cocaína, tá? Que se chama Distorções Cognitivas. E por que eu preciso falar das distorções cognitivas para antes entrar na questão do que é a intenção de implementação? Porque tanto as distorções cognitivas quanto a intenção de implementação é meio que um ensaio mental. É um ensaio mental, tá? E quando a gente faz um ensaio mental, ou seja, quando a gente pensa em algo, imagina, né? Um ensaio é como se estivesse ensaiando para apresentar uma peça de teatro, como se estivesse ensaiando para apresentar lá uma dança, né? Fazer uma dança, tipo a dança dos famosos que tem aí na televisão, aquele quadro. O pessoal ensaia várias vezes para depois apresentar aquela coisa que fica bonita. E no nosso cérebro, a gente faz vários tipos de ensaios mentais. E como o cérebro não distingue o que é verdadeiro, o que é falso, as coisas para ele é tudo verdadeiro o que a gente faz aqui. Então, tem coisas, às vezes, que a gente cria na nossa mente, pensamentos que a gente cria na nossa mente, que não fazem parte da realidade, né, de 100% da realidade, e se a gente não checa, a gente vive aquilo que não é verdadeiro, tá? Eu vou falar aqui para vocês, vocês vão compreender. Então, preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Façam as suas anotações. Eu não vou falar de todas, tá? Eu vou falar aqui agora de distorções cognitivas, antes de entrar no nosso tema específico. Não vou falar de todas aqui. Sugiro que daí vocês, lá nos bônus da plataforma, tem o livro Hackeando a Cocaína. Vocês vão lá, leiam o capítulo 10. E se é álcool, substitui a palavra cocaína por álcool. Se é comida, substitui a palavra por comida. Tá bom? Bom, essa teoria das distorções cognitivas, das distorções cognitivas, ela foi apresentada por David Burns em 1989. Então, ela não é uma coisa tão antiga assim. Ela é meio que recente, tá? Uma descoberta. Depois de estudar e desenvolver nessa área com um professor psiquiatra, Aaron Beck, tá? As distorções cognitivas são pensamentos, né? Aquele ensaio mental, aquele pensamento de uma forma imaginativa e exagerada, né? Exagerada e irracional. E é identificado pela terapia cognitiva com algumas variantes, em que a teoria proporciona alguns distúrbios psicológicos, tá? Então, quando a gente faz essa ensaio mental, esse pensamento exagerado, irracional, a gente pode desenvolver um distúrbio psicológico, tá? Aí eu convido vocês a pensar, né, imaginar o tanto de coisas que a gente pensava, às vezes, quando estava sobre o efeito de uso. Álcool, as drogas, principalmente estimulantes do sistema nervoso central, tem uma questão, às vezes, que gera paranoia, daí a pessoa fica pensando num monte de coisa, fica evoluindo aqueles pensamentos, aquilo ali vai exagerando, vai ficando mais frenético. E isso potencializa, né? Com certeza, alguns de vocês já passaram aqui por alguma situação dessa de pensamento muito exagerado, muito frenético, tá? Não estou dizendo que tudo aquilo que a gente passou também é distorção cognitiva, mas com certeza pode corroborar para o desenvolvimento ou a potencialização delas, tá? E assim, a eliminação dessas distorções cognitivas melhora muito o sentimento de bem-estar e desencoraja a ocorrência de doenças como depressão, ansiedade crônica, olha aí, ó. Tá? E a técnica de reestruturação cognitiva é muito, mas muito utilizada no processo de recuperação, ó, de drogas, de cocaína, álcool e também outras drogas, tá? E agora a gente vai descobrir, então,
vou mostrar para vocês algumas distorções cognitivas, alguns ensaios mentais desses que são exagerados, que é potencializado a décima, a enésima, a x potências, para a gente identificar talvez alguma maneira de ser que nós podemos ter no dia a dia. E tem a distorção cognitiva que se chama pensamento tudo ou nada. Essa é uma maneira de pensar do tudo ou nada. É a concepção e é um tipo de argumentação e julgamentos em termos absolutos, né? Como sempre, todos, nunca. Não há alternativa, né? Ou seja, é a interpretação do pensamento somente em duas categorias. Ou é tudo, ou é nada. Ou é 8, ou é 80. Ou seja, é um pensamento inflexível. Tá? Quem já nunca identificou, às vezes, uma pessoa que é 880, às vezes a gente foi assim, ou é isso, ou é aquilo, tá, gente? Não necessariamente que às vezes que a gente tenha um posicionamento nesse sentido que vai ser, estou com uma distorção cognitiva. Não, mas às vezes se a gente tem um padrão de ser assim, aí é que tá a gente trazer para o consciente, avaliar se isso é um padrão instalado e tudo que eu enxergo, todas as coisas que eu vejo, as decisões que eu tomo é baseado no 8 ou 80, tudo ou nada, nos extremos, tá bom? Uma outra distorção cognitiva é a hipergeneralização. E essa, digamos assim, é uma distorção que é uma generalização excessiva, um extrapolamento de experiências que estão ocorrendo no processo de pensamento, no processo cognitivo. É um distanciamento realmente da realidade. É perceber um evento como um padrão universal. Tá? E nessa distorção, há uma característica específica. Tipo assim, a gente pode ter a tendência de avaliar como todas as coisas não tem uma análise específica. Por exemplo, eu sempre estrago tudo. Essas coisas aí não acontecem com mais ninguém, só acontece comigo. Tipo algo assim, sabe? Eu sempre tenho eu posso estar sempre com esse viés. Eu sempre estrago tudo, as coisas nunca dão certo para mim, isso é bom para as outras pessoas, mas não é bom para mim, e por aí vai. Tá? Uma outra distorção cognitiva que é presente, quer dizer, que tem a tendência a ocorrer em pessoas que passam pelos desafios da dependência química, é a desqualificação do positivo. E o que é isso? É quando há uma visão negativa dominante. Pessoas negativas, sabe? A visão negativa dominante. Então, vocês vão perceber aqui que não é só conosco que pode acontecer isso. Há também isso aí pelo mundão afora e as pessoas às vezes estão com isso, mas não sabem. Que bom para nós que às vezes a gente está sempre engajado num processo de desenvolvimento pessoal, quem tem aí a possibilidade de fazer terapias, né? Psiquiatria e poder trabalhar essas questões aí também. Tá? E o que é? Desqualificação do positivo, então, é a visão negativa e dominante das coisas. Ou seja, as experiências positivas que geram um conflito com a visão negativa são imediatamente valorizadas, porque não contam para aquela pessoa. Ou seja, tem um lado positivo ali, mas não conta para ela. Tá? Então, um exemplo. Sei lá, eu só estou usando drogas porque todos ficam me cercando. Às vezes a pessoa pode ter um pensamento assim, mas na verdade ela não está usando drogas porque ela está avançando, ela está se desenvolvendo, mas daqui a pouco ela se coloca num lugar onde ela não tem nada positivo aqui, né? Ou pode ter um outro tipo de pensamento. Eu parei de usar droga, mas minha vida tá tá um marasmo, tá um negócio tão ruim, não sei o quê. Não consegue, às vezes, pegar algo positivo. Eu tô com um pensamento melhor, eu tô com a vida melhor, eu tô, né, conseguindo fazer as coisas melhores, tendo mais qualidade de vida, enfim, não. Minha vida virou um marasmo. Aí não dá um passo seguinte para fazer algo interessante para ela. O que acontece? Volta ao antigo padrão. Eu estou falando exemplos aqui bem básicos, tá? Existem outros tipos de exemplos. E nessa distorção cognitiva do positivo, né,
tem o outro lado. Por exemplo, naquele lado ali, estou sem usar droga porque todo mundo fica me cercando. E, na verdade, do outro lado, está lá a família reconhecendo a pessoa por ela estar se conseguindo se manter em sobriedade. O pessoal está reconhecendo, beleza, show de bola, você está aí um dia, um mês, né? Reconhece, a pessoa está lá, nossa, só fico me enchendo o saco aqui, por isso que eu não estou usando. Tem agora a distorção cognitiva da leitura mental. E eu até quero mandar um recado agora para você, Danilo, que não está aqui presente, que você está aí na questão da corrida, mas eu citei alguma coisa aqui relacionado com o que poderia, como um assunto que você trouxe um dia do seu pai lá, né? Qual que é essa distorção cognitiva da leitura mental? E essa aqui, gente, ela tem uma tendência a acontecer, tá? Com todos nós aí, mais frequente com as pessoas que estão à nossa volta. O que é a leitura mental? É a gente realmente, essa distorção que estimula o ato de tirar conclusões precipitadas sobre o que os outros estão pensando. E chegar a conclusões que normalmente são negativas a partir de pouca ou nenhuma evidência concreta. Ou seja, às vezes a gente pode estar se relacionando com alguma pessoa, não digo relacionamento amoroso, eu digo relacionamento com qualquer pessoa, né? E a gente pode ter a tendência de estar imaginando que a pessoa está pensando a gente. Olha só que doideira, né? A gente está ali, não, mas está pensando isso, porque aquilo, não sei o quê, não, aconteceu isso lá, mas estão falando isso, com certeza estão falando isso, estão pensando aquilo, não sei o quê, eu posso criar toda uma história na minha cabeça, porque eu estou fazendo uma leitura mental, imaginando que os outros estão pensando, falando as conclusões, e não tem nada daquilo acontecendo. E se você já identificou que às vezes acontece isso contigo, e foi até uma coisa que eu até falei aqui, Danilo, para você, checa. Se eu estou pensando que alguma pessoa está imaginando algo, ou tendo lá algum tipo de pensamento, eu preciso checar. Porque daí quando eu checo, eu trago para a realidade. Por exemplo, se eu tenho uma discussão com meu pai, né? Tive uma discussão com meu pai lá sobre um assunto específico, ou com algum funcionário da empresa, ou com algum colega, ou às vezes até com meu filho, sei lá, enfim. E eu fiquei imaginando que ele ou ela, enfim, não tomou certa atitude porque eu falei algo que magoou aquela pessoa, ou porque eu posicionei, ou porque tal, e eu fico imaginando aquilo, mas daí agora, assim. Não, eu preciso fazer o quê? Vou lá e checo. Olha só, naquela conversa que a gente teve, eu falei certas coisas assim, assado, eu estou imaginando aqui que você pode estar num espaço assim. Como é que está isso para você? A pessoa vai falar alguma coisa, e aí você traz para a realidade. E às vezes o que a pessoa fala lá não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Às vezes, acontece que aquilo que a gente imaginou nem nunca passou pelos pensamentos dela e nem iria passar. Então, essa leitura mental, a pessoa fica no estado de achar que sabe o que as outras pessoas estão pensando. Tá? Exemplo. Não consegui a promoção porque meu chefe me odeia. Outro exemplo clássico é deduzir o que as outras pessoas falam ou pensam mal das suas condutas. Tá? Esse pensamento é disfuncional e está diretamente ligado à necessidade de aprovação. Tá? Então, avaliem isso. Quem está fazendo terapia aí, se identificou alguma coisa, leva lá. Agora eu preciso que vocês prestem atenção nessa última aqui, porque o ensaio mental, essa última que eu vou falar para vocês aqui, é meio que o lado disfuncional da técnica que eu vou apresentar para vocês hoje, que é um ensaio mental também, mas é um ensaio mental com um viés funcional, um viés que traz resultados positivos para nós, tá? A distorção cognitiva que eu vou trazer para vocês agora é sobre maximização e minimização. O que é isso? A pessoa tem a tendência de aumentar o negativo e diminuir o positivo de forma irracional, tá? Então, tem uma coisa acontecendo lá, o lado positivo dela, a pessoa diminui, e o lado que é negativo, bem pequenininho assim, a pessoa, pá! É ampliação ou minimização de uma memória, de um fato que está acontecendo. Um exemplo que eu posso dizer. E nessa distorção tem sempre a palavra se. Normalmente, quando tem um se ali, está acontecendo isso. Exemplo. Sei lá,
Se acontecer aquilo, né, ou alguma situação, será meu fim. Se acontecer aquilo, vai ser meu fim. Se terminar o relacionamento, não vai ter mais vida para mim, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que lá. E, na verdade, foi só um relacionamento que terminou. Tá tudo bem, quer dizer, tá tudo bem, não, passa pelaquela transição, mas vai voltar a ser até melhor, de repente, né? Então tem sempre esse ser. Se alguma coisa acontece, será aquilo lá. E assim, se alguma coisa acontece que tem o lado positivo, diminui isso e aumenta. Daí o será, o depois do será, é tudo negativo, tá? Fechou, gente? Alguma pergunta sobre essas questões de distorções cognitivas que eu falei para vocês? Tudo certo? Então tá. Então vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa estratégia de intenção e implementação. Bom, a gente volta para esse assunto e, de certa forma, como eu estava falando para vocês e fiz a introdução lá no início, ela é também um ensaio mental. A gente faz um ensaio onde a gente imagina algo. Tá? É uma intenção de implementação. E ela é ótima para a gente fazer planos para a nossa vida, para o nosso dia e tantas outras coisas que a gente vai fazer. Tá? Seja ele um plano no campo profissional, um campo no plano da saúde, um campo no plano da área de relacionamentos, um campo na área, pode ser alguma ação específica que você tenha que fazer, e tem a palavra ser envolvida também. Mas só que é para a gente ter um lado de empoderamento, tá? Ou seja, se tal coisa acontecer, então eu farei tal coisa. Um exemplo, às vezes, para nossa área aqui. Sair na rua, se eu encontrar uma pessoa de risco, essa pessoa de risco pode ser um traficante, pode ser aquele amigo que sempre está usando substância, pode ser aquele amigo que sempre, quando ele vai falar comigo, ele vai já começar a ter conversinha que me seduz, né? Ele tem uma fala, tem um negócio, assim. Então, se eu encontrar tal pessoa, então vou pegar meu telefone, pego meu telefone imediatamente, ligo para alguém, quando a pessoa vir falar comigo, estou em ligação, agora não dá, estou saindo. Então, tem isso. Outro exemplo. Amanhã eu vou correr. Mas se chover, eu vou correr na esteira. Então, amanhã eu vou correr, se chover, eu vou correr na esteira. E é simples assim, é um ensaio onde eu enxergo o que eu preciso fazer e aí eu faço esse ensaio mental para a coisa dar certo. Se eu for fazer isso, né, ou se isso não acontecer, eu faço isso. Hoje eu preciso fazer isso, mas se não der certo, eu faço aquilo. Se eu for fazer isso e não der certo, faço aquilo. Amanhã eu preciso acordar. Se eu não me acordar, eu tenho o outro despertador. Estão captando aí? E o que é hoje? Hoje a gente vai colocar essa estratégia para funcionar, mas não é uma coisa que você precisa seguir sempre. Mas hoje a gente tem que implementar 5 estratégias de implementação, de intenção de implementação. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês já têm ações no dia de vocês hoje, né? Você já vai, provavelmente, eu quero que você coloque de 1 a 5 aí. 5 ações. Você já sabe o que você vai ter que fazer. Você vai ter que ir para o trabalho, você vai ter que talvez pegar alguém no colégio, você vai para a academia, você vai fazer uma comida, você vai trabalhar, você vai fazer sua atividade física, você vai fazer sua mentalização. Bom, enfim, você tem a sua programação aí.
Então pegue 5 coisas e coloque bem, faça assim, ó. Se, por exemplo, eu tenho para academia. Academia. Se eu não puder ir na academia, eu vou caminhar. Então, eu vou caminhar. Se eu não puder pegar meu filho, então ligo para uma pessoa pegar. Se eu receber uma mensagem de alguma pessoa de risco, então eu respondo dessa maneira aqui e bloqueio. Se eu ficar ansioso, então eu paro para respirar. Se eu sentir que estou em risco emocional, de recaída, alguma coisa assim, então o que eu faço? Posso ligar, mandar mensagem para alguém, entrar em contato com o psicólogo, entrar em contato com o André, entrar em contato com pessoas, Então, faço essas 5 aí, se, então. E se, então. E quem terminar aí já pode, se quiser levantar a mão, já vai compartilhando. Muito bom, hein? Tem bastante coisa rolando aí, hein? Eu, por exemplo, vou viajar hoje de carona. E se minha carona não chegar, então eu pego o ônibus. Ou eu vou sozinho. Bacana, hein, gente? Vocês estão trabalhando muito bem. 5h28 da manhã, todo mundo focado aí no caderno, escrevendo. Eu tô no escuro aqui, o Marcelão lá já é dia, hein? Que bênção. E se eu tiver pensamentos negativos, então respira fundo aí, era assim que vem. Fechou, Lucas? Vamos lá, então. Pode começar. Olha Não fui o aí. primeiro a entrar na reunião, mas fui o primeiro a terminar. Eu ia falar isso, que você disse que ia ser o primeiro. Tá aí, ó. Tô aqui brigando, falei, vou fazer primeiro que era assim, vou fazer primeiro que era assim. Vamos fazer Só para primeiro. descontrair, só para descontrair. Bom, bom demais, é isso aí. Se eu estiver indo de encontro a alguma pessoa que eu sei que usa, né, eu vou desviar o local. Ótimo, Isso eu já venho então. fazendo, né? Isso eu já venho fazendo já para evitar conflito.
Ótimo. Se eu receber uma mensagem de risco, que nem eu recebi ontem, eu estava na academia, cara, me mandou uma Olha, mensagem já com a foto, assim, né? Aí eu nossa, já peguei, já respondi que eu não tô mais nessa e já não dei mais confiança também. Não deixei de responder, mas não dei confiança, né? É, olha só, Lucas, se beleza? Beleza. Só que assim, ó, essa pessoa te enviou imagem, né? Tem que cuidar um pouco, tá? Se a pessoa sim, também vier com conversinha, bloqueia, cara, tá? Você não merece isso, você é o general da sua vida e aquilo ali pode ser algo que às vezes você pode estar um pouco fragilizado, cansado, alguma situação, tá? Então, a minha sugestão é que se tá nesse nível aí, você bloqueia, cara, corta fora. É que nem um mato crescendo, aquele que só traz tranqueira lá no nosso jardim e fica feio. Corta fora, tá? Continua aí. tá. É, se caso eu não. Questão de comprometimento, mentoria, trabalho ou qualquer outra coisa que eu me comprometer, eu não conseguir arcar com comprometimento, mudar a forma como é que eu posso dizer assim, que nem o alarme, né? Mudar o alarme, Ah, colocar muito outros bilhetinhos, colocar mais bilhetinhos pela casa, fazer bom. outra forma para mim tá sempre atento aos meus compromissos. Ótimo. Se eu começar a procrastinar muito sobre a minha vida, sobre as coisas, irei fazer as técnicas de relaxamento e agradecimento. Muito bom. Se eu não atingir meus planos e projetos que eu tenho para minha vida, eu irei mudar a forma para mim poder atingir. Tá, beleza. Show de bola. Baita investigação, baita criação. Quanto aos objetivos de vida, aí você fatia, tá? Porque Sim, e a gente colocou também muito longe, né? Ah, meus projetos de vida, você vai viver aí 100 anos. Então, daqui a pouco você está pensando em coisa que era mais para frente agora, né? Aí dá uma fatiada. Ah, o que que é o meu objetivo daqui, né, nesse mês, por exemplo? Aí você coloca, se eu não, aí você tem que ter um indicador para você saber se você está conquistando. Por exemplo, né? Ah, eu quero, sei lá, comprar uma panela elétrica e ela custa à vista e ela custa, sei lá, R$ 300. Então você vai saber se está conseguindo se chegar no meio do mês você tiver aí com já uns 150, 200. Né? Eu estou fazendo um exemplo bem simples ali. Então entendi. você consegue ajustar o meio do caminho, tá? Me diz você falou essa, uma antes, a outra antes dessa penúltima aí. A mentoria e os trabalhos, Fala de novo essa daí. Isso. irei colocar formas de acordar, né? Que seria por causa Ah, tá. da Tá, beleza, mentoria. entendi. Se, né, não tiver tendo comprometimento com as coisas, eu vou criar os bilhetinhos, as outras formas. Isso. E isso se chama, e isso que você vai criar é o princípio da inevitabilidade. Tu até pode colocar o nome chique. Se eu não tiver comprometido com as coisas, eu vou criar o princípio da inevitabilidade. Daí é criar o ambiente onde você não esqueça, onde você está lá dentro, você é inevitável você participar. Show de bola. Lucas, Chique. parabéns aí, você pegou a parada, tá? Pegou a parada. E não sei se tu percebeu aqui, essas distorções cognitivas, você lembra aqueles pensamentos que você tava ali? Ah, do negativo? Não sei se tu pegou quando eu tava Sim, falando aqui. Às vezes a gente desqualifica alguma coisa boa e coloca o negativo, mas agora você já está ajustando. Mas quando aparecer isso, investiga se é uma coisa funcional, que te traz, né, uma reflexão, te leva para frente, ou é algo que é uma tendência de eu ficar todo dia naquele padrão lá, tá bom? certo. Leia, se você puder, leia o capítulo 10 do e-book que você tem acesso lá nos bônus Hackeando Cocaína, capítulo 10, tá? Certo. Fechou? Mais alguma coisa, Lucas? Quer compartilhar alguma coisa? Ontem eu fiquei nas 3 horinhas lá lendo a Bíblia lá, capítulo de Josué. Ah, garoto, muito bom. É, comecei a pegar firme lá no e-book lá. Ótimo. Parabéns, então. Mais alguma coisa que quer compartilhar? Senão eu vou passar para uma outra pessoa. Eu queria compartilhar só que eu tô tendo uma tremedeira, rapaz. É? Que tipo de É, tremedeira?
parece que é nervoso, estresse, mas meio que interno, assim, sabe? Tá, entendi. Aí eu vou até Olha passar no só. médico para ver. Tá, isso. Você já ouviu falar em CAPS? Sim, já fui. Você já foi lá? Então, tem o CAPS Já. ali, que é um sistema público, não tem custo. Eu já frequentei direto por 3 anos seguidos, fazendo terapias lá. Você pode se colocar como meta de você ir lá, porque lá se você já frequentou, você sabe. Você tem a consulta com a questão de enfermaria, você tem a consulta com o psiquiatra, você tem consulta com o psicólogo. Então, às vezes pode fazer, né, como você está saindo de uma substância química que ela tinha bastante intensidade, você está passando aí por um processo de readaptação, né? Então, só para você tirar desse espaço, que às vezes você dá uma tremidinha ali, dá um negócio aqui, às vezes pode ficar pensando nisso, né? Então, você vai lá, passa por uma avaliação, você pode dizer, ó, entrei no processo, você pode chegar lá no CAPS, ó, parei de usar tantos dias, estou num processo terapêutico aqui, um processo tal, enfim, você pode, né, falar que você está lá e eu preciso de Sim, ajuda aqui, eu preciso de ajuda. Eles vão te amparar lá e vão fazer essa consulta contigo, tá bom? fechado. Então tá, show de bola. Quem é o próximo? Vai lá, Josi. Bom dia. Bom dia. Ai, eu estava pensando que, nossa, primeiro eu comecei achando que não ia ter nenhuma situação. Depois eu comecei, foi difícil. Depois eu comecei a escrever e veio várias, né? Aham. Aí eu selecionei aqui uma delas, a primeira, se tiver vontade, vou utilizar a frase o que eu quero e o que eu não quero para mim, Muito bom, tá? Que muito bom. funciona bastante para mim nessa frase. Sim. Eu coloquei aqui, se tiver vontade, né, de fumar, por exemplo, que eu tenho vontade ainda de fumar e eu estou vendo que está sendo a minha válvula de escape agora para substituir, Aham. né, mas estou diminuindo bastante, eu vou fazer o método da meditação com a respiração, aquela que você nos ensinou. Ótimo. Pensou em fumar, vou me posicionar e vou fazer A a técnica da respiração. respiração, Nossa, mentalização. que poderoso, Josi. Porque eu, assim, durante várias vezes no dia, eu tenho, claro que eu não fico tantos minutos, mas, sabe, eu estou treinando, então, lá, de metade da manhã eu faço um pouquinho, né, Tá. e assim eu vou indo. Se tiver uma situação desagradável, que ontem aconteceu várias vezes, até eu tive que dar risada de mim mesma na sala da minha chefe, né, eu botei as mãos aqui atrás e comecei. Fez? Que massa! Fiquei meio desconfiados, né? Mas deu certo, né? Deu E foi certo? muito bom, porque no momento que tu tá fazendo, até a prática disso, tu já pensa assim, não, peraí, né? Isso aí não é meu, isso aí é dela, né? Então, já traz tudo aquilo só no método. Então, Sim. muito bacana esse método. Você já muda a postura também, o modo que as pessoas olham já também, epa, não vou me meter no... Show de bola. Isso aí, foi muito bom. E vou fazer isso sempre. Quando tiver uma situação, até em casa, né? Com o Davi, alguma situação assim, eu vou fazer. Que maravilha. Deixa eu ver aqui. Os pensamentos negativos, que eu tenho muito frequente, né? Aham. Bastante frequente. Se tu tem que mudar urgente. Até pensamentos e sensações, né? Eu vou utilizar a mentalização daquelas palavras que eu coloquei lá no espelho, né? Hoje de Ok. manhã já fiz, acordei, já fiz a mentalização. E, Ótimo. e, e o que funciona muito bem é a gratidão, né? Palavras de gratidão. Então, quando tiver pensamentos negativos ou achar que, só comigo, porque eu sou uma coitada, porque só é assim, isso Sim. acontece comigo. Aí eu vou usar as palavras de gratidão e da mentalização, que são aquelas que a gente colocou. Se eu Ótimo. tiver um convite, que nem eu tive ontem, Tá. tá? Na verdade, o convite veio de uma pessoa que é minha amiga recente,
Aham. Só que recente não, faz tempo já, mas ela diz assim, ai, vamos tomar um chimarrão, mas já chega com a cerveja, né? Perigosa. Então, daí assim, faz muito tempo que eu não vejo ela. Daí ela disse, ai, você tá chateada comigo? Porque ela teve uma situação lá que eu contei uma coisa para ela, me abri para ela, e ela foi lá e falou para a pessoa que não devia, né? Que é um diretor aqui Sei. secretário aqui da prefeitura. Muito amigo. Aí ela achou que eu não estava mais falando com ela por essa situação, mas na verdade não é por essa situação. Foi porque eu eliminei mesmo todas as situações de risco, de pessoas de risco na minha vida, eu eliminei. Foi uma Claro. decisão que eu tomei, deu para bola. Não estava funcionando aquele negócio de manter, vou dar uma conversadinha, não sei o que, eu estava sofrendo muito com isso. Então, eliminei, está sendo muito bom. Então, se eu tiver um convite, né, vou dizer não e pensar em mim. Ponto. Isso aí. Ótimo, tá? E considere para algumas pessoas que são teus amigos recentes, você já está num nível assim que às vezes você pode, para algumas pessoas específicas, talvez abrir essa nova Josi, né? Qual que é essa nova Josi? É uma Josi que tem hábitos saudáveis, não necessariamente que foi alcoólatra, é alcoolista, aquela coisa toda, aquela história, né? Agora vamos olhar para frente. Quem que é a Josi? A Josi agora é a Josi que é saudável, que está pensando aí na longevidade, qualidade de vida, saúde, bem-estar. E aí você pode falar, amiga, amigos, amigas, se vocês quiserem minha companhia para conversar e tal, beleza, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, mas eu não tô, né? Ó, eu não tô bebendo, tal. Se você quiser, eu posso ser a tua pessoa que às vezes seja a saúde do teu dia, né? Olha só, nós podemos ser a saúde do dia de uma pessoa. Aquela pessoa que às vezes está o dia inteiro lá, né? Ela tem hábitos de beber. Ah, não, vou ligar para a Josi, vou ligar para o Bruno, vou ligar para o Lucas, vou ligar para o Marcelo, vou ligar para si, porque lá eles são, né? Tem uma vibe diferente. E aí eu não bebo, não fumo, ou às vezes eu vou caminhar, porque eles gostam de caminhar, eles gostam de comer comida saudável, eles gostam de mentalizar, eles fazem meditação, eles fazem respiração, não sei o quê. Não que a gente fique falando dessas coisas, mas é porque as pessoas vão chegar perto da gente e vão sentir essa vibe aí, tá? Então também é um e se, né? Se me convidarem para isso, eu vou avaliar, posicionar e então, tum. Fica a dica. Mas Josi, para quem não estava saindo aí, foi um belo parto, digamos assim, de várias coisas, de várias situações aí. E é isso, tá? Faço votos que vocês apliquem a técnica hoje. Apliquem a técnica hoje, porque, né, estude, pratique e ensine. Se às vezes até puder ensinar para alguém, é ótimo. Mas estudar e praticar para instalar e transformar em sabedoria. E aí, em situações do dia que vocês, de planejamentos que vocês vão fazer, vocês colocam alternativas poderosas para acontecerem algo positivo. E também para não frear algo que a gente vai fazer, né? Como, por exemplo, ali aquele exemplo que eu dei da corrida. Ah, eu vou correr. Se chover, então eu corro na esteira. Ou eu corro na chuva mesmo assim, sei lá. Tá bom? Show de bola. Bruno, você está por aí? Quer compartilhar o que você criou? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu não criei nada. Tá Ainda trabalhando tô, aí? pre... tô trabalhando e já faz 26 horas direto, porque eu tô preso naquele fato lá, Ah, no final beleza. de semana. Aí eu acabei entrando mais para ouvir e vou continuar trabalhando aqui, porque eu vou viajar e eu vou tirar um tempo. Ah, ótimo, Bruno. Então eu vou sugerir a seguinte questão para ti. Continua focado aí. Te reconheço por você ter dado a tua palavra e ter retomado aí e estar conosco. Continua focado ouvindo, fazendo o seu trabalho. Que bom que você vai poder viajar e tirar um tempo para você. E eu crio de a gente poder conversar mais tarde. Fechou? Na verdade, eu não vou nem tirar um tempo para mim, eu vou sentar para fazer aquilo que estava atrasado que eu te falei. Eu vou pegar eu vou para Minas para levar as cinzas dela, né? Que na Ah, sim. verdade acabou incomodando até meu outro irmão aqui esse fato. Aham.
E aí eu vou levar os cadernos para lá e vou tentar entrar numa imersão aqui para, sei lá, Bom, você vai tentar começar a buscar as falhas. e o que eu estou escutando é que você vai ajustar e vai finalizar uma coisa que não tinha sido finalizada aí, né? A questão das Ah, cinzas também, aquela a parte. gente achou que já tinha finalizado e o acontecimento do domingo pegou muito de surpresa. Uhum. Mas Beleza. tranquilo. Então, estou aqui de apoio para você. Se você precisar, digamos assim, planejar isso, né? Que até conversei contigo, são alguns ajustes finos aí. É um pedido de ajuda, é um planejamento que você pode fazer. O que eu faço aqui? Como é que eu faço ali? Qual que é a ideia que tem? Quais as alternativas? Conte comigo, tá bom, Bruno? Fechou? Tranquilo. Então Fechou. tá. Araci ou Marcelo? Levanta o braço rápido, quem é o primeiro? Araci. Ah, Marcelo, você tem que estar mais rápido o gatilho aí, hein? Liga o áudio, Araci. Aí. Bom, André, eu posso só dar uma faladinha para Jô, um negocinho? Pode, Posso? Ô, pode. Jô, eu queria te dizer uma coisa. Quando a gente passa por esse processo, né, de ressignificação, a gente incomoda muita gente mesmo. Por quê? Porque você passa por um processo de empoderamento que não tem como não ser visível às pessoas. Automaticamente você fica mais leve, mais iluminada, mais feliz, e isso incomoda muita gente. Então, uma sugestão minha é que você veja quem são teus colegas e quem são teus amigos. Isso é importantíssimo nesse momento, porque o colega é aquele que, ó, invejoso, enfim, mal. E o colega é aquele que está do teu lado mesmo, para o que der e vier, sabe? Aconteceu comigo isso e é incrível, a gente detecta na hora. E os colegas é bom até dar uma, como você falou, dar uma triagem, tá bom? Quando você começou a falar, eu comecei a ver. Porque é visível para nós o empoderamento que você está, sabe? Então é perfeito essa situaçãozinha que eu te coloquei Não. hoje. E é bem Vamos lá, verdade, isso está acontecendo mesmo, só para incrível, dizer para ti. incrível, querido. A inveja das pessoas, elas olham assim torto para a gente, né? É bem isso. Exatamente. Uhum. Vamos lá, então. André, inclusive hoje é o fato que vai acontecer, eu vou colocar o roteiro, né? Hoje, pela manhã, Ah, sim. e daí eu não vou à academia, tá? Nem hoje, nem amanhã. Ah, Daí por não isso pode você tá toda mudar o séria aí hoje. Não, eu não tô séria, sabe por que eu levantei assim meio rápido, né? Meia Sei. hora, eu sempre levanto 45 minutos antes. E concentrada, Não vai para academia concentrada. hoje. Então, Tiraram o doce da é, criança, daí a criança ficou com aquela carinha assim. pois é. Se eu não poder ir à academia, eu vou fazer uma caminhada de 45 minutos. Então, isso vai acontecer hoje e amanhã, tá? Ah, que bom. Essa aqui vocês vão rir, eu fiz até para vocês rirem. Se eu tiver uma compulsão por comer um doce, que às vezes vem assim aquele doce, eu tenho cenoura na geladeira, eu raspo e fico roendo. Fico roendo a cenoura, é imediato, vai a compulsão, porque a cenoura é docinha, né? Se eu não tiver todos os componentes para fazer o suco verde hoje, eu vou substituir por um chá de maçã com canela. Olha, Fica delicioso. Eu tenho, inclusive, o pacote do chá da maçã, né, que é sequinho. Se eu não tiver proteína vermelha para o cardápio de hoje, eu vou substituir por ovos cozidos 100 gramas, 120 gramas. Se eu não puder assistir o filme de hoje, vou substituir por ouvir o livro do André enquanto estiver caminhando. que Seria top. isso aí, sim. Muito bom, Araci. Bem estruturado também, bem focada. Gostei daquela do vontade do doce e roer uma cenourinha. Faz Uhum. sentido, né? Faz Eu sentido. faço isso tranquilo. Eu faço isso sempre quando me dá aquela. Porque antes, André, eu me dava na minha cabeça assim, ó, a comer aquele docinho em rodelinha, que é todo Aham. colorido, eu não sei o nome daquilo lá. Hoje as crianças devoram. Gente, eu saía, podia ser a hora que fosse, eu saía, ia comprar aquele docinho, são capsulazinhas, né? Então, hoje, isso está Juba. totalmente descartado, já faz muito tempo. A cenoura, eu não fico sem cenoura, sabe? Só que nem diz quem está parando de fumar, agora é uma vez na vida e outra na morte. Eu não sinto mais compulsão por doce. Tá bom. Parabéns. E
Gente, com os compartilhares aqui, parece que abre mais o pensamento sobre como essa técnica pode ser aplicada, né? Então, é uma técnica de prevenção também, né? Em várias áreas que foram citadas aqui, mas também a gente pode usar até em conflitos para conversas, né? Ah, se eu for conversar com a pessoa e acontecer isso, então eu faço aquilo. Se eu tiver um episódio de raiva, então eu entende? Então, por isso que é importante praticar hoje. Ah, e assim, talvez você não fique presente para algo que possa acontecer daqui a 3 horas. Mas você pode, se você vai, por exemplo, sair do trabalho para almoçar, você pode fazer umas 2 ou 3 iniciativas. Ah, se no caminho para o meu almoço acontecer isso, eu vou, fazer algumas coisas assim, só para colocar em prática, tá, gente? O nosso negócio só vem resultado se houver prática. Se não houver prática, só fica o conhecimento na cabeça, a cabeça fica desse tamanhão aqui, cheio de história para contar e o resultado não acontece. Mas vocês são pessoas de ação. Então, pessoas de ação sempre terminam aquilo que começa. Show de bola. Parabéns, Araci. Gostei da sua estruturação, tá? Ô, Marcelo, André, oi. eu adorei essa tarefa, sabia? É, Adorei, adorei, adorei. Porque sim, fixa a gente novamente, né? é. Sim, eu Legal. estou colocando como estratégias, né? Não tarefas é Aham. boa e eu estou colocando como estratégia. Algumas estratégias vão ser mais sedutoras, vão ser mais empoderadoras, vão ter um match, né? Vão ter um match a mais, às vezes, com alguns de vocês, com outros não. O importante é a gente tirar as desconsiderações da nossa cabeça e colocar em prática, tá certo? Vamos lá, então, Marcelo, com você. Opa, vamos lá, André. Então, ó, a primeira eu coloquei aqui, se me der vontade quando estiver voltando do trabalho, né, porque era sempre que dava, eu vou lembrar da minha família, do grupo e ligar para o André. Que Coloquei legal. aqui. Olha aí, ó. É, Repete de novo essa daí. Repete. ó, se me der vontade quando estiver voltando do trabalho, vou lembrar da minha família, do grupo e ligar para o André. Uau! Aê, Azar! palminhas, Né? palminhas. Muito bem. Muito bem, Ó, Marcelo. se eu sentir que estou em ambiente de risco, né, aqui eu lembrei dos happy hour, às vezes que acontece e tal, né? Se eu sentir que estou em ambiente de risco, irei imediatamente ligar para minha esposa e dizer às pessoas envolvidas ali que preciso ir porque tem um compromisso com ela, né? Isso aí já Uau. aconteceu. Ótimo. Aconteceu, eu coloquei em prática, deu certo, pessoal, né? Ah, então vai lá, beleza, tchau, né? E Não precisa ficar dando muita satisfação ali, né? cumpriu o seu Esposa papel, teve um em primeiro desconforto. lugar. Isso. Ó, se eu me estressar, né? Se eu me sentir estressado, eu irei respirar fundo, né? Lembrar das minhas conquistas e seguir em frente, né? Eu tenho utilizado muito isso, né? De parar e respirar fundo quando Ótimo. acontece alguma, né? Quando eu entro em algum ambiente de estresse, alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa, às vezes a pessoa, alô, alô, tá ouvindo? Eu tô ali, né? E, Antes de responder alguma coisa, o ótimo. pessoal acha até que caiu a ligação, mas na verdade eu tô respirando. Ótimo. Ô, Marcelo, nessa daí, faz a técnica de ancoragem, tá? Você pode, Tá. além da respiração, fazer aquela questão da postura ali, Aham. já vai mudar o estado fisiológico, tá? Faz também, dá um upgrade aí. Fechou? Certo. Vai lá, continua. Beleza. Ó, aqui essa daqui é um pouquinho mais pesada, né? Que já aconteceu também. Se eu entrar em contato com o ambiente de uso, chegar em algum lugar, pessoas fumando maconha, essas coisas, né? Sim. Ó, irei lembrar quem eu sou, né? E dizer as 3 principais palavras de poder de quem eu sou, né? Que sobriedade, alegria e vitorioso. Yes. Isso vai, né? Me teletransportar dali para outro lugar, com certeza. Tá. Aí a quinta aqui é Peraí, se só um eu me pouquinho, só um pouquinho, frustrar com, só um pouquinho. sim, E, bom,
você trouxe antes uma situação que, você estava lá no happy hour e tal, daí apareceu o risco, você foi embora. Nesse lugar aí que você falou, que às vezes pode chegar, sei lá, foi na praia, você vai entrar lá no lugar, tá todo mundo fumando maconha lá, que era uma substância que você tinha afinidade. Beleza, vai funcionar você se teletransportar para quem você é, sobriedade, alegre, vitorioso, porém também você tem que tomar uma atitude para não ficar sim. com tempo A de lá exposição. de lá. Não dá para você ficar lá, né, galera fumando, daí não sei o quê. Né? Aí, porque assim, automaticamente o cheiro, você não está fumando mais. Então o cheiro ele se torna muito mais potente. Você sente assim a quilômetros de distância quem está fumando maconha. Aí se você está no ambiente ali, a tua cabeça vai, tô cheirando aqui, eu não devia estar aqui, não sei o quê, mas eu tô aqui. Aí os pensamentos começam a... Então, também coloca uma estratégia para sair fora o quanto antes desse ambiente. Tá? Vai lá. Quinta. Aí a quinta, se eu me frustrar com algo que não tenha dado certo, seja de fruto de alguma escolha errada, até da minha parte mesmo, ou que eu sofra alguma decepção, né, por ter gerado expectativa em alguém e ter uma decepção, né, é lembrar que a gente nunca perde, né, ou ganha ou a gente aprende. Nossa, Né? que Até como eu tinha falado, né, eu tenho usado muito isso daí, né, quando isso daí essa frase para mim assim ela tem ajudado bastante, né? Porque aí eu não fico frustrado, né? Eu falo, fazer o quê, né? Aconteceu, né? Vamos aprender com isso, né? Então, na verdade, né, a gente aprende, né, e ganha ao mesmo tempo ali quando acontece alguma coisa do tipo, né? Porque Isso. sempre quando a gente aprende, a gente está ganhando algo. Isso. Também. Então, a gente e o passo só a mais, ganha, na verdade. sim, e o passo a mais dessa técnica aí aconteceu algo, frustrou, tem o mindset, né? A gente nunca ganha ou aprende. Se você colocar 3 coisas que você ganhou, anotar, e 3 coisas que você aprendeu daquele fato, aí você vai para um outro nível desse mindset aí. Porque aquelas 3 coisinhas que você escreveu do que você ganhou e do que você aprendeu daquele tipo de frustração, às vezes ali naquela resposta, e a resposta pode ser criada por você, se a frustração foi em grupo, porque você como líder, às vezes a frustração é em grupo, você traz a equipe, gente, aconteceu isso, bom, sei lá, o meta, neste momento, a gente, né, não ganhou, quer dizer, a gente não concluiu, mas a gente está ganhando e aprendendo. Então, vamos responder aqui, o que a gente ganhou com isso? O que a gente aprendeu com isso? Cara, vai aparecer, às vezes, uma sacada legal, fabulosa, tá? Excelente, uhum. gente. Estou bastante satisfeito aí, bastante entusiasmado com o que vocês criaram, pegaram aqui, e lembre-se sempre que são ensaios mentais, né? Fica também aí para nós de avaliarmos os nossos pensamentos e nos percebermos se tem alguma distorção, né, acontecendo aí. Gostei, Josi, quando você falou, né, que às vezes isso acontece comigo, isso, aquilo, né? E aí você criou as outras coisas de poder aí. É muito bom. É isso, gente. Focado, mira raio laser, cria cada passo que você vai dar. Você já tem várias ferramentas, né? A gente inevitabilidade, tantas outras coisas. Hoje, com mais essa ainda. Se isso, então eu faço aquilo. E em frente, em frente, em frente. Vocês estão percebendo aí que esses 84 dias vão ser cabulosos, né? Olha só o tanto de coisa que a gente já empilhou. A gente empilhou em poucos dias aí. A gente começou a fazer isso segunda, né? É isso? Segunda-feira? Ou é na segunda semana já? Já nem sei, deixa eu ver que dia que tá aqui. Aqui são... dia 11 tá anotado aqui. Olha só, a gente empilhou 11 situações já. Vão ser 84. Às vezes até mais, né? Porque eu sempre gosto de dar uma pitadinha a mais. Então, parabéns a vocês aí, tá? Alguém quer citar alguma coisa aí? Senão eu já vou encaminhar para o encerramento. Quer perguntar, citar, contribuir? Tudo certo?
André, então, assim, esse exercício de hoje aqui eu achei bem legal, eu me identifiquei bastante. É igual a Araci falou também, né, que gostou. Porque, assim, eu tenho já essa mania de não premeditar, mas pensar em tudo que pode acontecer, em tudo que eu vou fazer. Eu penso em todas as possibilidades. Eu vou para tal lugar, mas, poxa, pode acontecer de furar um pneu, pode acontecer de tal coisa. Então, eu já tenho essa mania. As pessoas até falam, nossa, mas eu falo, tem que pensar em tudo, cara, a gente não sabe. Tem que estar preparado. E agora trazendo isso para o nosso objetivo, né? Aqui que a gente está fazendo é interessante. Vou praticar bem isso daqui. Vai ser legal. E agora você sabe ferramenta. Agora você sabe o nome chique que tem isso aí que você já fazia, né? Intenção de implementação. Hein, gente? Quem vai sentar numa rodinha de suco com vocês, se vocês levarem uma listinha aí de temas específicos do que a gente falou, vai ter grandes conversas, hein? Bom demais, né? Olha só aí, Lucas, teu livro também, lembre dessas coisas. Você pode escrever, conversas com pessoas, com os filhos, enfim, tudo mais. Gente, estou bastante estimulado. Parabéns aí pela dedicação de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns a você, vou mandar um recado para você que está vendo o vídeo agora, aí, Fabiano, Danilo, tantos outros que estão aqui, Regis, que apareceu, não pôde ficar, tá bom? Parabéns, coloquem aí em prática. E, gente, façam uma excepcional quinta-feira. Estamos lá no grupo. Se você aplicou algo que você criou hoje, disso aqui, dessa técnica de intenção de implementação, compartilha lá. Gente, hoje eu criei isso aqui, e aconteceu isso, e eu fiz isso. Compartilha lá, porque isso traz poder também para nós e conhecimento, na verdade, sabedoria para você que está aplicando e compartilhando. Fechou? Tamo junto então, gente. Faça uma excepcional. Beleza. Tchau, tchau. Ótima viagem para você. Ótima viagem, André. Valeu. Daqui a pouco a gente se fala. Tchau, tchau. Tá bom. Alô. Valeu. Tchau, tchau.